Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindo ao Minuto Saúde UMC. Estamos hoje aqui com o Dr. Fernando Vaz. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, Túlio. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Fernando é o cardiologista aqui do nosso hospital. Fernando, eu queria conversar com você uma coisa super comum, que é o check-up cardíaco, né? Então, quando está indicado, para quem está indicado e que tipo de exame a população, os pacientes, as pessoas devem fazer para detectar precocemente se tem algum problema cardíaco? Perfeita pergunta, é muito importante, Túlio, porque o check-up é a maneira de você fazer um diagnóstico precoce de algum problema potencialmente grave. Então, o check-up ele é essencial que a gente tenha incorporado na nossa rotina de adultos, vamos dizer assim, né? A criança tem o hábito de ir no pediatra, os pais levam no pediatra, e depois que a gente cresce, muitas vezes esse hábito fica aí esquecido, principalmente na população masculina, né? Que não tem o hábito tanto de ir em médico, de rotina. Bom, o que é ideal? Fazer consultas periódicas a partir de 20 anos de idade, né? Aí, independente de ter problema de saúde prévio ou não, e se não for encontrado nada alterado nessa investigação, a cada 2 a 5 anos, esses exames têm que ser repetidos, isso aí a partir dos 20 anos. Se for encontrada alguma alteração específica, aí isso é individualizado e detalhado depois. A partir dos 40 anos, o ideal é fazer uma avaliação anual, porque aí nessa fase, a incidência de doenças potencialmente graves ela é maior. Então, anualmente, a partir de 40 anos, é importante fazer a avaliação periódica. O que é feito, né? O principal, né? Uma boa consulta, né? Entender, conhecer, ouvir o paciente, acho que é principal. Um exame físico detalhado ajuda muito. Existem algumas técnicas no exame físico cardiológico que detecta algumas alterações importantes, né? E exames complementares de forma rotineira, né? Existem alguns exames de sangue que são importantes, ver colesterol, taxas de glicose, né? Quando a gente tem principalmente histórico genético, elas são muito importantes serem feitas de forma rotineira, a função renal, a parte hepática, isso de forma rotineira a gente faz, eu acho que é muito válido. O exame de urina também, para ver se não tem perda proteica de urina. E da parte cardiológica específica, né, de rotina, o eletro é um exame ainda, mesmo sendo um exame antigo, extremamente importante no diagnóstico precoce de doença. O ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, que dá muita informação boa. E, em geral, assim, nessas rotinas, eu sempre tenho uma tendência de fazer exames de esforço para quem não tem um diagnóstico prévio, para a gente ver a capacidade física, a capacidade funcional, se tem algum tipo de complicação em eventual exercício. Agora, é óbvio, assim, que a gente individualiza dependendo da história familiar, né? Nossa, minha família tem uma doença tal, a gente tem uma maneira de enxergar diferente. Se ele tem diabetes, se o paciente tem hipertensão, aí esse cenário do check-up ele é um pouco diferenciado. Se ele fuma, então esses fatores de risco propiciam também um check-up diferente para aquele tipo de situação. Mas em geral é isso, a partir dos 20 anos, a cada 2, 5 anos, se não tiver nenhuma alteração importante, né? A partir dos 40 anual. E se o paciente tiver queixa do tipo dor no peito, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, palpitação, aí sempre investigar precocemente para evitar problemas mais sérios. Eu queria que você tirasse uma dúvida, né? Pensando agora em doença coronária, certo? Tem alguns exames, né, disponíveis que nos ajudam. Eu queria que você falasse assim, qual é a indicação, por exemplo, avaliar o score de cálcio das coronárias pela tomografia, a angiotomografia, né, a cintilografia de esforço, quais são os papéis desses exames, quando que eles estão indicados? Esses exames são importantíssimos, agregaram muito na evolução da cardiologia, no diagnóstico precoce. Qual que é a ideia? O paciente que ele está assintomático, a gente vai estratificar o risco dele, né? Então, vou ver se ele tem um risco mais alto de ter um infarto, um AVC, um derrame, né? Então, essa estratificação de risco
o score de cálcio, por exemplo, é muito interessante. É uma medida, o Doppler de carótidas também, mas é uma medida muito bacana para a gente estratificar o risco. Falar, olha, se o risco é alto, a sua meta vai ser mais agressiva de controle, né? No paciente sintomático, que tem dor, que tem uma falta de ar diferente, aí os exames para avaliar a isquemia, como a cintilografia, ela tem um papel bem interessante, um nível de sensibilidade maior do que um simples esteiro, um simples teste ergométrico, né? E a tomografia de coronária, ela avalia a anatomia de maneira muito detalhada, também é um exame bem interessante para a gente avaliar desde malformação, né, coronariana, eventos mais raros, até mesmo presença de placa de gordura. Então permite para nós, eu falo que a gente tem um arsenal muito grande para definir, escolher o caminho que dá muita segurança. Então a tomografia de coronária normal, ela tranquiliza muito também, né? E com placa, mesmo não sendo placas importantes, ela mostra, o paciente vê aquilo ali, isso chama a atenção dele para mudar o estilo de vida de maneira mais agressiva, né? Então a tomografia eu acho ela bem interessante por esse aspecto até visual. Uma pessoa olha lá, tem uma placa de gordura, por mais que não seja importante, isso vai chamar a atenção dela para ela ter um cuidado maior do que se eu pego um exame que funcionalmente está normal. Às vezes isso dá a falsa sensação para a pessoa que está tudo bem, né? Então esses exames agregam muito e a gente individualiza se o paciente tem sintoma ou não tem sintoma, né? E aí eu consigo estratificar o risco dele, dar a meta para o paciente, porque não é todo mundo igual, né? Dependendo do perfil do paciente, ele vai ter uma meta mais agressiva de controle para ter uma segurança maior. Beleza, Fernando, muito obrigado. Por nada, agradeço o convite novamente. Minuto Saúde UMC.